Fala galera, tudo bem? Espero que vocês estejam aí tranquilos, nessa quarentena. Não sei vocês, eu comprei comida para uma semana, acabou em um dia, né? Então, contar desses vídeos aí, eu acho que eu vou estar ganhando um peso considerável, né? Tá tudo fechado, né? E é isso aí. Espero que vocês estejam bem. E vamos lá, né? Já que a gente não consegue ficar parado, vamos falar um pouco aí sobre Grécia Antiga, certo? Vamos falar um pouco não, vamos falar bastante, aliás, sobre Grécia Antiga. Talvez uma das culturas, se não a cultura da Antiguidade que nós mais temos contato, certo? Então vamos aí falar de Grécia Antiga. Eu queria começar com uma ideia que talvez você já tenha ouvido falar, caso você não conheça, vai ouvir agora e possivelmente vai ouvir alguma vez pro resto da vida. Mas muito se fala da Grécia Antiga, como a base da civilização ocidental. Vou deixar um pouco aqui o vídeo, porque estou gravando no centro de Campinas, então pode ser que, né, dê um barulho aí. Bom, fechei ali, consequentemente o suor na minha testa vai aumentar, afinal de contas eu estou em quarentena e não comprei ventilador. Muito bom. Senhores, mas voltando à ideia que eu ia dizendo, da Grécia Antiga como a base da civilização ocidental. Bem, essa é uma ideia um tanto quanto ultrapassada, por assim dizer. O que a gente quer dizer quando a gente fala base da civilização ocidental? Que meio que tudo que existe no Ocidente hoje, né, quando eu digo Ocidente eu falo não necessariamente naquela divisão espacial, como se tivesse uma linha no meio do mundo dividindo Ocidente e Oriente, não é isso. Eu quero dizer basicamente Europa e América do Norte, né? Em alguns casos a gente considera Oceania também, é isso que é considerado Ocidente hoje em dia, né? Como se tudo que existe nesses lugares derivasse da Grécia Antiga. E bem, essa é uma ideia bem genérica, né? Um termo bem genérico, e essa ideia começa com Napoleão Bonaparte. Vale lembrar que Napoleão Bonaparte, um cara com um grande fascínio pelas culturas da antiguidade, Mesopotâmia, Egito, Grécia, Roma, inclusive vai lá e rouba muitos desses artefatos, né? Saqueia esses países já no século XVIII, e tanto que ele cria o Museu do Louvre, né, com essa proposta. Mas enfim, isso é um papo para uma outra história. Ele que calca nessa ideia aí de base da civilização ocidental. Toma cuidado com isso só, né? Porque, claro, tem muitas coisas muito importantes quando a gente para analisar filosofia, arquitetura, democracia, o teatro, os Jogos Olímpicos. Ok, legal, tudo isso vem da Grécia Antiga, mas tem muitas outras coisas, né, para além disso daí. Mas enfim, fica aí o debate, né, sobre a Grécia. Pra gente começar a falar de Grécia Antiga, a primeira coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça é um conceito, é uma ideia, é a noção de mundo grego. Senhoras e senhores, não há um país Grécia Antiga, não há um recorte geográfico dizendo, ó, ali é a Grécia Antiga. A gente sabe que a civilização grega se desenvolve na região da Península Balcânica, e o conceito de mundo grego está ligado a isso. Vamos lá, o que é mundo grego? Veja bem, onde houvessem pessoas que falassem a língua grega e praticassem a cultura grega, ali era a Grécia Antiga, ali estava presente o mundo grego. Quer dizer, não há um recorte geográfico, não há um país, não há um império Grécia Antiga. Demorou? Essa é a primeira ideia que a gente tem que ter na nossa cabeça. Senhores, a Grécia Antiga é uma civilização que se forma ali na Península Balcânica em torno de 3000 a 1000 a.C., e é uma derivação de vários povos, né? Na verdade, é o resultado de vários povos com línguas e costumes e culturas muito próximas que vão se juntando e vão dando origem a essa civilização grega. Nós falamos principalmente dos aqueus, dos jônios, dos eólios e posteriormente os dórios. Vamos falar daqui a pouquinho como os dórios chegam. Eu vou ter que abrir a janela porque tá quente para um inferno aqui. Vai vir barulho? Vai vir barulho, porém necessário. Vamos lá. Nós dividimos a história da Grécia Antiga em 5 momentos diferentes. Primeiro, o período pré-homérico, depois o período homérico, né, em referência aí a Homero, né, o cara da Ilíada, da Odisseia, né? Há um debate quanto à existência desse poeta, né, Homer,
Mas vamos contar que ele existiu, né? Uma separação aí que os historiadores usam. Então, período pré-homérico, período homérico de boinha, depois período arcaico, período clássico e por fim, período helenístico. Certo, senhoras e senhores? Pois bem, vamos lá. Falando do período pré-homérico agora nesse momento, nós falamos de duas grandes civilizações que existem ali, duas grandes cidades, né? Micenas e Creta. Micenas ali na região do Peloponeso e Creta, a ilha de Creta. Na verdade, Creta e Micenas são civilizações muito próximas e que fazem muito comércio entre si, além de intensas atividades marítimas, né, entre outros povos. Vale lembrar, Creta, na sua formação, está ligada com aquela ideia de talassocracia que nós falamos, né, o governo dos comerciantes do mar, onde os principais governantes estão atrelados com o comércio marítimo. Mas tudo muda nessas civilizações com a chegada dos dórios. São civilizações muito urbanizadas, né? O embriãozinho assim da Grécia Antiga, uma dúvida que pode surgir na sua cabeça, mas Isaac, você está falando de civilização cretense, civilização micênica, mas e a civilização grega? Pois bem, a civilização grega é meio que fruto da origem dessas duas civilizações, e são meio que os embriões, por assim dizer, da civilização grega. Tudo muda com a chegada dos dórios. Os dórios chegam e invadem Micenas e Creta, destroem esse mundo urbanizado, por assim dizer, que ali existia, e aí esses caras são obrigados a fugir, né? Esses habitantes de Micenas e Creta são obrigados a fugir, e é o que a gente conhece como a primeira diáspora grega, certo? A primeira diáspora grega, então, quando acontece a invasão dos dórios a Micenas e Creta, e essas pessoas são obrigadas a fugir. E para onde que elas vão fugir? Ora, se as cidades estão tomadas pelos dórios, e esses dórios são povos muito militarizados que estão destruindo tudo, putz, vamos pro alto das montanhas, vamos pro mais longe possível. E é uma fuga familiar que acaba acontecendo, né? Várias famílias que vão se mudando pro alto das montanhas e vão dando origem ao que nós chamamos de comunidades gentílicas, ou simplesmente genos. Comunidades gentílicas ou genos. Certo, senhoras e senhores? Até aí, tranquilidade? Esse é o período pré-homérico. Período pré-homérico caracterizado aí por Micenas, Creta, civilização cretense, civilização micênica, invasão dos dórios, primeira diáspora que você já imagino que saiba, significa dispersão, certo? Esses gregos aí se dispersam para o alto das montanhas, formando comunidades no alto das montanhas, as comunidades gentílicas, os genos. Senhores, aí nós entramos no período homérico. O período homérico é o período dos genos, beleza? Quais são as características desses genos? Pra gente começar, a economia é agro-pastoril, certo? Agricultura, pastoreio, principalmente de ovinos, né, vale dizer nesse momento. É autossuficiente, ou seja, não há comércio, né, não há integração entre esses genos, entre essas comunidades gentílicas, e também não há propriedade privada. A propriedade das terras é coletiva nesse momento. Sucesso? Tem líder, Isaac? Pô, claro que tem. É um cara chamado Pater Familias, né, que tem a noção de patriarca, né, pai de família, vem dessa palavrinha aí, né? O Pater Familias, quem que é esse Pater Familias? Ele é o líder, geralmente ele é o ancião, né, a pessoa mais velha, o patriarca, melhor dizendo. Né, ele é o cara mais velho dessa comunidade, e ele acaba sendo o líder desse genus. Até aí, de boa. Acho que, né, é uma boa. Se pedir para você caracterizar os genus, tranquilidade. Pô, isso não vai dar ruim em nenhum momento? Claro que vai. É aquela coisa. É uma comunidade pequena, agropastoril, não é verdade? Não vai dar ruim isso em momento algum? Vai. Imagine o seguinte, o pessoal tá ali, tá vivendo em paz, né, relativamente em paz aí, não tem guerra nos genos, tudo tranquilo, tudo bacana. E tá comendo bem, né? Tá vivendo bem. O que vai acontecer? Não tem Netflix na época, né? Não tem métodos contraceptivos na época. O que vai acontecer é que uma hora vai ter superpopulação, né? Vai ter uma superpopulação, a população dos genos cresce muito, a pressão, claro, que recai sobre o Pater Familias. E aí, Pater Familias, o que você vai fazer para resolver essa situação? É verdade? Como que ele resolve? Ele passa a distribuir a terra, ele passa a distribuir pedaços dessa comunidade gentílica para algumas pessoas. Ou seja, olha ele botando o que ali dentro?
propriedade privada, certo? Propriedade privada. Para tentar conter essa pressão pelo aumento demasiado da população, ele passa a criar propriedade privada dentro dos genos. Até de boa? Agora é aquela coisa, né, senhoras e senhores? Quem que ele vai privilegiar numa dessa ali? Evidentemente que ele mesmo e seus familiares. E isso desagrada muita gente. Vai lembrar que já se passaram quase 400 anos da invasão dos Dórios, e isso faz com que as pessoas deixem as comunidades gentílicas, deixem os genos e passem a voltar para o mundo urbanizado, passem a voltar para as cidades. Já se passaram 400 anos da invasão dos Dórios, logo os Dórios já estão incorporados aí na cultura grega. De boinha? Tranquilidade até aqui? Beleza, esses foram os períodos pré-homérico e homérico. Como que acaba esse período homérico? Olha, com as pessoas deixando os genos e voltando para o mundo urbano. Isso é o que nós chamamos de segunda diáspora grega. Beleza? Então só para a gente recapitular aqui. Primeira diáspora grega, invasão dos Dórios em Micenas e Creta, fuga para o alto das montanhas, formação das comunidades gentílicas. Segunda diáspora grega tem a ver com a formação ali de propriedade privada dentro dos genos, certa pressão no patrifamília, superpopulação, beleza? As pessoas saem dos genos. Segunda diáspora grega tem a ver então com a desintegração dos genos. Enquanto a primeira tem a ver com a formação, a segunda tem a ver com a desintegração. De boinha até aqui? Pois bem, entramos agora então no terceiro período da história grega, que é o período arcaico. O período arcaico tem a ver com o surgimento da polis, senhoras e senhores. Então, se lá no período pré-homérico nós temos Micenas e Creta, no período homérico nós temos os genos, no período arcaico nós temos o surgimento da polis grega. O que é a polis grega? É a cidade-estado grega, é o momento de retomada do mundo urbano. Então vamos lá, como é que se dividem essas polis? Né? Polis é o plural de polis. Né? Como se dividem essas polis? Ora, nós temos uma divisão básica aí em três partinhas pra gente. Primeiramente, a Acrópole, depois a Ágora e a Haste, né, que vale ressaltar essa divisão para vocês. O que é a Acrópole? A Acrópole é a parte mais alta da cidade, um local com uma estratégia militar importante, afinal de contas é o lugar mais alto, você tem uma ampla visão do seu entorno, mas também ligado com os templos religiosos. Você certamente já viu, por exemplo, a Acrópole de Atenas, né, com o Párteno exuberante ali em cima. E a Ágora? O que é a Ágora? A Ágora é a praça pública, é onde são realizadas as assembleias da democracia em Atenas, por exemplo. É um local de divulgação da filosofia, certo? É a praça pública da cidade. E a haste, de certa forma, também é um local de socialização, assim como a Ágora, só que a haste mais ligada ao ambiente rural, né, das polis. Geralmente é uma parte mais ruralizada das polis, onde se realiza o comércio. Então uma parte mais ligada é a parte mais comercial da polis, por assim dizer, é a parte ligada com o comércio, onde se realizam umas feiras, o mercado, melhor dizendo, né, para não ser tão pejorativo, né, o mercado das polis se localiza na haste. Belezinha? Nós temos dois modelos de polis principais. Nós temos Atenas e nós temos Esparta. E é importante que nós saibamos diferenciar as duas. Belezinha? Bora começar então com Esparta. Senhores, Esparta. Para começar, Esparta é uma sociedade extremamente militarizada, uma sociedade agrária, uma sociedade oligárquica. Vale lembrar, essa noção de oligarquia, o poder na mão de poucos, né? Poucas pessoas que têm controle sobre muitas pessoas, pessoas que acabam fazendo política em causa própria, certo? Pequeno grupo de pessoas que tem domínio sobre grandes quantidades de pessoas. E por que Esparta é militarizada? Falou em Esparta, você tem que pensar em militarismo. Esparta é militarizada porque é fundada pelos Dórios, tem toda uma educação destinada à guerra, e isso é importante a gente ter na nossa cabeça. Para começar, como que essa educação é destinada para a guerra? Os meninos são tirados de casa muito cedo, né? Em torno dos 7 anos de idade, os meninos homens, certo, são tirados de casa e são levados para essa escola onde há todo um treinamento militar. Isso é um treinamento físico, preparação física, onde se ensinam táticas de guerra, onde se ensina os ideais, né, a lutar por seus irmãos, a lutar por seus
por seus iguais, a lutar por Esparta, né? Então é o exército mais poderoso da Grécia Antiga. É importante que se diga isso. Para continuar, a sociedade espartana é uma sociedade extremamente rígida, uma sociedade com pouquíssima mobilidade social, e é rígido em tudo, né? Economicamente é muito rígido, socialmente, politicamente, tudo muito rígido em Esparta. Mas eu chamo a atenção ainda assim da figura das mulheres de Esparta, né? Em virtude da população masculina espartana estar sempre muito voltada para a guerra, os grandes cargos administrativos em temporadas de guerra se voltam às mulheres. Então, as mulheres têm uma participação na vida política da cidade muito mais ativa do que, por exemplo, a gente vai ver em Atenas, né? Então, há uma diferenciação. Isso já apareceu por algumas vezes em provas de vestibular, em provas, né, no geral aí da escola. Então, acho importante a gente ter isso aí na cabeça, nessa participação feminina à frente da cidade, em postos importantes administrativos da cidade, principalmente em virtude das constantes guerras que Esparta participa. Senhores, pois bem, vamos falar um pouquinho da sociedade, né, da divisão social de Esparta, uma divisão extremamente simples, onde nós temos ao topo os esparciatas, também chamados de espartanos, né, os esparciatas que são os grandes proprietários de terra, são os grandes, geralmente ligados inclusive ao exército, né, as grandes posições no exército, mas quem detém o poder político em Esparta são os grandes proprietários de terras. E aí tem os periecos, né? Quem são os periecos? Os homens livres, de maneira geral, mas que não são grandes proprietários de terra. E esse tem uma cacetada de gente que cabe nessa divisão. E por último nós temos os ilotas, né? Quem são os ilotas? Os ilotas são os escravizados. Vale lembrar um conceito para você tatuar na sua testa, certo? Quem é o escravo na antiguidade? Prisioneiro de guerra. Escravo na antiguidade é prisioneiro de guerra. Demorou? Suavinho? Nenhuma questão relativa a isso? Né? Se você tiver, você vai responder aqui para mim agora, né? Você vai mandar para mim depois. Mas analise tudo que eu falei, vê se não tem nenhuma questão na sua cabeça. Depois você pausa esse vídeo aí, já manda aí a questão pro @prof.isaac.trevisan e Izui. Senhores, aí eu deixei duas características para você. Lembrando mais uma vez que é importante você estar acompanhando essa aula junto com os tópicos que eu enviei para vocês no começo do ano. Nós temos duas características importantes aí, que é o laconismo e a xenofobia. Xenofobia, imagino que você já conhece esse termo hoje em dia, né? Xenofobia tem a ver com essa aversão, né, ao imigrante, né, esse preconceito ao que vem de fora, e é uma característica muito central em Atenas, em Esparta. É uma característica muito central porque muitos dos estrangeiros que vivem em Esparta são justamente escravizados por terem sido capturados em outras batalhas, em outras guerras. Então há de certa forma uma aversão ao imigrante, muito diferente da que a gente tem hoje em dia, né, no mundo contemporâneo, mas há uma aversão ao imigrante, ao que vem de fora na sociedade espartana. E laconismo? Laconismo é uma expressão que também existe hoje em dia, mas talvez, né, mais gente velha que nem eu que conheça, você talvez não conheça. Laconismo, alguém que é lacônico, um ambiente lacônico, que é isso? É um ambiente de poucas palavras. Uma pessoa lacônica, ela é uma pessoa de poucas palavras, ela fala somente o necessário, né? Então essa é uma característica muito forte na sociedade espartana. Uma sociedade de poucas palavras, que fala somente o necessário. Belezinha? Esparta de boa, né? Qualquer coisa, já sabe, manda aí no @prof.isaac.trevisan ou no meu e-mail isaac.costa@live.com. Vamos passar para Atenas, então, para a gente ter um parâmetro de comparação entre as duas, porque é muito importante falar de Atenas. Vou colocar aqui na tela para você olhar bem a imagem que eu botei de fundo no slide, que é a imagem da Acrópole de Atenas. Você vê que é bem destacado, né, a Acrópole. Esse local mais alto da cidade, bem destacado, salta muito aos olhos para a gente ver. Senhores, vamos lá. Quando a gente fala em Atenas, estamos falando de Atenas, que é o maior centro cultural, político e econômico da Grécia Antiga. No que se baseia a economia? A economia se baseia no comércio marítimo, vinho, azeite principalmente,
Há muita agricultura praticada, olha, vinho, azeite, né? Você tem azeitona, você tem uva, né? Você tem uma agricultura forte em Atenas, mas a base econômica é o comércio marítimo em Atenas. E quem domina a política? No comecinho, no embriãozinho ali do que era Atenas, Atenas podia ser considerada uma tabassocracia, mas no momento de auge, que é o que interessa aqui pra gente, Atenas um pouco anterior ao auge, aliás, Atenas é dominada pelos eupátridas, né? Eupátridas. Quem são os eupátridas? Os grandes proprietários de terra. Eupátridas são grandes proprietários de terra. E há uma tensão social muito forte em Atenas. Por quê? Porque os grandes proprietários de terra dominam a política, mas os comerciantes são uma classe social não é um bom termo pra gente usar, né? Uma camada social, vamos usar camada, né? Classe social não pode ser usada nesse momento, né? Senão é anacrônico. Mas os comerciantes são uma camada social muito relevante e muito importante em Atenas. Então, há uma tensão social muito forte. Nós temos de um lado os eupátridas, né? Os grandes proprietários de terra, os caras que têm ali muito domínio político em Atenas, que tem o domínio político de Atenas, e do outro lado nós temos os jorgóis e os metecos, que são os comerciantes. A diferença é que os jorgóis são comerciantes locais, são comerciantes nascidos em Atenas, e metecos são comerciantes estrangeiros. Então quer dizer, nós temos dois grandes grupos, os comerciantes contra os grandes proprietários de terra, e aparentemente vai explodir uma guerra entre esses dois. Dizia-se, né, que Atenas era um barril de pólvora, ou seja, que faltava uma fagulha para explodir aquilo tudo, né? Isso faz com que seja necessário a atuação dos legisladores, esses caras que criam leis. E aí nós vamos chamar a atenção para os dois principais, né? Pro Drácon, que é o principal legislador, um dos principais legisladores que vai criar o primeiro código de leis da Grécia Antiga, mas não é a pessoa que não vai resolver a situação, o código de leis. Dá mais direitos políticos aos comerciantes, mas não resolve a situação. O que vai resolver a situação de fato? Amenizar, a situação. Solon. Solon é quem vai amenizar a situação, porque ele vai colocar um critério econômico para a participação política, agradando aos comerciantes que eram pessoas endinheiradas naquele momento. Então, Solon vai se chegar amenizando ali a situação daquele barril de pólvora. Drácon ameniza um pouco, né, com o código de leis, mas é Solon quem ameniza bruscamente. Agora, o que vai amenizar de fato isso daí? O surgimento de um sistema criado por um cara chamado Clístenes. Clístenes não era um legislador. Clístenes era um líder político que nós vamos chamar de demagogos ou tirano. Falou de demagogo ou tirano, que, vamos lá, você já deve ter ouvido falar nesses termos, né? Hoje em dia. Um demagogo, hoje em dia, é aquele político que promete e não cumpre. Tirano é um cara autoritário. E da onde vieram essas conotações? Desses nomes que vêm da Grécia Antiga, né? Dos líderes, da grande liderança política de Atenas, chamada de demagogo ou tirano. Vamos lá. Um desses demagogos, um cara chamado Clístenes, é o mais importante pra gente, porque Clístenes vai criar o sisteminha que você conhece por democracia. Democracia, da tradução literal do grego, né? Você sabe, cracia vem de poder, demo vem de povo, né? O povo vem de demo, então democracia, poder do povo. Senhoras e senhores, a democracia ateniense, tema recorrente de questão de prova, tema recorrente de vestibular, é muito diferente da democracia que nós temos hoje em dia. Para começar, como foi feito esse sistema? Clístenes literalmente divide a cidade de Atenas em pequenas regiões, como se fossem bairros. Não escreva isso jamais numa prova, né? Clístenes divide em bairros, não é isso. Como se fosse. São pequenas regiões que ele vai dar o nome de demos. E qual que é o critério para a participação política? Você tem de ser um cidadão no seu demos. E o critério de cidadania qual que é? Homens maiores de idade, filhos de atenienses. Homens maiores de idade, filhos de atenienses, livres. Ou seja, quem está excluído do direito de cidadania? São só os homens maiores de idade, filhos de atenienses e livres. Estão excluídos aqueles que não são homens, ou seja, mulheres. Estão excluídos aqueles que não são livres, ou seja, os escravizados.
Estão excluídos os menores de idade e estão excluídos os estrangeiros, né, aqueles que não são filhos de atenienses. Senhores, a noção de poder do povo, mas eu chamo sempre a atenção de vocês que a democracia ateniense ela é altamente exclusiva. Né? Ela é altamente exclusiva, ela exclui muita gente ali. Demorou? É importante. E um tema que eu acho legal falar para vocês, acho difícil a incidência disso numa prova, né? Mas fica a título de conhecimento também, a expressão ostracismo, né? Que hoje em dia você também não deve usar essa expressão, gente velha como eu, que usa, né? Tipo, fulano caiu no ostracismo, é tipo um ex-BBB. Né? Quem que ganhou a edição do BBB 6? Fala aí, 10 segundos, você não sabe. Né? Caiu no ostracismo, caiu no esquecimento, por assim dizer. E da onde vem essa noção de ostracismo? Ostracismo tem a ver com a democracia ateniense. Olha que coisa. A pessoa podia ser condenada ao ostracismo se ela representasse uma ameaça à democracia. Mas como assim? O que é o ostracismo? É um exílio. A pessoa tem que se exilar por 10 anos de Atenas. Né? Então a pessoa que fosse considerada uma ameaça à democracia, essa pessoa era condenada ao ostracismo. Beleza? Um exílio aí de 10 anos. Senhores, vamos comparar, né? Porque é importante. Primeiramente, vamos comparar a democracia atual com a democracia ateniense. Veja bem, quando eu digo a democracia atual, eu estou falando do quê? Eu estou falando da democracia Brasil 2020, beleza? Então a democracia que você hoje, ou melhor, eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas eu hoje, às 17h05 do dia 19/3, né, aqui quarentenado, né, você e eu, né, vamos seguir esse critério de democracia aqui. Primeiramente, a grande diferença da democracia atual para a democracia ateniense está nos critérios de exclusão. Você sabe, quem podia votar em Atenas, se você fosse um cidadão, não temos. Qual é o critério de cidadania aí, né? Homens livres, maiores de idade, filho de ateniense. Ou seja, é muito exclusivo. Hoje é mais inclusivo. Quem não pode votar pela democracia atual? Menores de 16 anos. Né? Quem não pode votar, somente os menores de 16 anos. Você sabe, dos 16 aos 18, o voto é facultativo e acima dos 70, o voto é facultativo também. Senhores, e para a gente ir finalizando essa comparação, a questão da democracia representativa com a democracia direta. Como que funcionava em Atenas? Em Atenas a democracia era direta, ou seja, os cidadãos de cada demos se reuniam na Ágora, né? Isso dava cerca de 500 pessoas no auge, e literalmente elas votavam nas pautas, né? nas pautas públicas, na discussão da vida pública. Eles faziam a política, né? Discussão da vida pública. Eles literalmente votavam diretamente, levantando a mão, se era aprovado ou não. E assim, e aqui imagine num país como o nosso, né? Um país de 200 milhões de habitantes aí, imagine fazer isso no nosso, que delícia que ia ser, não ia dar certo de maneira alguma. Né? Nossa democracia ela é representativa, isso é, nós elegemos representantes e esses representantes votam nas pautas, votam nas leis. E para a gente finalizar essa parte aí, vamos falar um pouco da comparação entre Atenas e Esparta. Essa tabelinha que eu vou botar aí na tela agora para você é importante para a gente. Primeiramente, Atenas. O que é aí Atenas? Uma economia comercial, a política pautada na democracia e educação voltada para formar cidadãos. Comparando com Esparta, a economia é agrária e autossuficiente, a política é oligárquica e a educação voltada para formar militares. Ou seja, senhoras e senhores, caso peça para você comparar Atenas com Esparta, lembre-se sempre de usar as palavrinhas de comparação, beleza? Enquanto Esparta era assim, assim, assado, Atenas era assim, assim, assado. Atenas era assim, assim, assado. No entanto, Esparta, lembra de comparar, não fala uma era assim, outra era assado. Beleza? Lembre sempre de especificar, de dar nome aos bois, de dizer quem é quem. Sucesso? Suave? Agora nós vamos entrar no período clássico, mas isso fica para a próxima aula. Beijo.